paz do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar? 17. Escreveu cartas para blasfemar do Senhor, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Deus do céu. Vamos pensar nesse episódio interessante. Senaqueribe vem se tornando um rei forte e poderoso, vencendo as guerras, conquistando territórios, aumentando assim o seu exército. Claro, como um homem vaidoso da sua época, arrogante, que não conhecia o Deus do céu, o que ele faz? Ele coloca toda a sua confiança naquilo que ele possui: carros, cavalos, homens de guerra, títulos, poder e assim por diante. Mas agora ele vem para tomar Jerusalém e Ezequias está no comando. Ezequias havia restaurado o templo, a adoração, os muros. Ezequias havia organizado a cidade, havia feito fontes de água, coberto as fontes de água para esconder do inimigo. Ele era um homem estrategista e temente a Deus. Agora ele tem um inimigo forte, um inimigo poderoso, que o está tentando a ele e ao povo. Vamos analisar o que Senaqueribe fez contra o povo. Ele enviou mensageiros que falavam na língua do povo, e esses mensageiros agora chegam na beira do muro e começam a ler a carta do rei na língua do próprio povo. Ele tentou intimidar o povo com palavras, dizendo para o povo: ei, vocês acreditam em Ezequias, vocês vão morrer, a cidade vai ser queimada, a cidade vai ser destruída. Quem é Ezequias para livrar vocês das minhas mãos? Ele começa a fazer um terrorismo psicológico aqui. O que nós aprendemos aqui? Que um povo desanimado, que um povo medroso é um povo sem valor. E ele, sabendo disso, ele está tentando amedrontar o povo. Mas nós também sabemos que um povo forte, valoroso, um povo animado, esse povo busca graça, direção de Deus, estratégias, a presença do Senhor, e esse povo vence a guerra. Agora nós temos o primeiro ataque direcionado ao povo, porque você sabe que notícia ruim as pessoas passam para frente com a maior vontade. Aí a segunda parte, ele tenta aterrorizar o rei. Ele começa a atacar o rei e ele começa a enviar cartas que blasfemam da autoridade de Ezequias. Mas enquanto ele atacou o povo e enquanto ele atacou Ezequias, não teve problema nenhum. O problema surge quando esse rei, sem noção, ele começa a desafiar a autoridade de Deus. E é sobre a autoridade de Deus e não a autoridade terrena que eu quero pensar um pouquinho com você. A Bíblia diz que todas as autoridades constituídas, elas foram constituídas porque Deus quis, porque Deus permitiu, porque Deus deu a elas poder, sejam elas boas ou más. Ora, mas e se eu sou uma autoridade, eu tenho poder sobre alguma situação e eu ajo de maneira errada? Não tem problema. No final das contas, eu estarei perante Deus, que me deu poder, que me deu autoridade, e eu terei que dar conta de tudo o que eu fiz aqui. Só que esse rei não tem noção. Ele é o tipo de pessoa que confia na própria força. O que ele faz? Ele começa a desaforar, a blasfemar e a falar mal de Deus. Por isso que no versículo 20 diz: porém Ezequias e Isaías oraram ao Senhor. Aí no versículo 21 nós temos a resposta de Deus para esse homem. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes. Olha o que diz em Isaías no capítulo 37 e 29. Por causa da tua raiva contra mim e da tua arrogância que subiu aos meus ouvidos, colocarei eu um anzol no teu nariz
e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Quando você coloca um anzol que o peixe pega, você traz ele até você. Quando você coloca um freio em um animal, em um cavalo, em uma mula, em um burro, tanto faz, você guia ele para onde você quer. 2 exemplos que Deus falou a respeito desse rei. Eu colocarei o meu anzol, eu trarei você até mim. E aí, posteriormente, eu colocarei um freio em você e você será levado para onde eu quiser. Ele chega com tanta arrogância, ele chega com tanta superioridade, que ele não se contenta em desafiar Ezequias. Ele começa a desafiar o Deus de Ezequias e é aqui que Deus dá uma resposta para ele. Olha que interessante o que a Bíblia diz no versículo 36, de Isaías 37, agora o versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou-se para Nínive. E prostrado ele na casa do seu Deus, os seus filhos o feriram à espada e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Perceba, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele revidou, ele deu uma resposta para Senaqueribe. O que nós aprendemos aqui? Nunca desafie a autoridade de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Deus não mandou uma legião de anjos. Deus não mandou uma hierarquia. Deus não mandou arcanjo, serafim. Deus não. Deus não mandou tudo que nós estudamos lá em angelologia. Deus mandou um, que a Bíblia chama de anjo do Senhor. E agora Senaqueribe perde o seu exército, que não era pequeno. Senaqueribe volta para a sua terra, volta para o Deus dele. Ele desafiou o Deus de Israel, o Deus do céu, e agora ele voltou para aquilo que ele chamava de Deus. E ele é morto ali, perante aquilo que ele acreditava e chamava de Deus. O que eu quero que você entenda com essa reflexão? Nunca se rebele contra a autoridade divina. Nunca se levante ou se rebele contra aqueles aos quais Deus levantou para que possam desenvolver a sua obra, o seu plano na terra, e lembre-se que Deus cuida daqueles que são seus. Se você estiver enfrentando algum tipo de ataque, você estiver enfrentando algum tipo de dificuldade, tenha a atitude de Ezequias e de Isaías. Clamem ao Deus do céu. Ele julgará a tua causa. Ele olhará se você é uma pessoa justa, se essa luta que você está passando é por causa da tua fidelidade, como foi no caso de Ezequias, então o Senhor pelejará por você. Uma coisa que Deus não tolera é pecados contra a sua autoridade. Ele é a autoridade suprema da nossa vida, da nossa casa, da igreja, da terra, do universo. Nunca pense de outra maneira e nunca desafie Deus referindo-se à sua autoridade, porque ele poderá mostrar para você quem é ele e quem é que está no comando. Senaqueribe teve essa difícil experiência, mas o povo foi vitorioso e o povo continuou com a sua cidade e o povo continuou adorando a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.